Meus irmãos, nesta manhã eu cumprimento a todos os santos irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020, nós iremos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 2 do segundo trimestre de 2020, que tem como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Glória a Deus. Os irmãos observem que a figura ilustrativa é uma Bíblia aberta com uma luz que brilha ao meio. Denota-nos que é da palavra que vem toda a luz ou do conhecimento acerca de Jesus, de suas bênçãos e de sua obra redentora. A sublimidade das bênçãos fala de como é maravilhoso ser alcançados pela bênção espiritual de estar em Jesus Cristo. Não há outra maravilha maior do que estarmos na bênção de Jesus. Por isso que é algo sublime para nossas vidas poder fazer parte das bênçãos espirituais em Cristo. O texto áureo se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 3, que nos diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Jesus. Então, esse verso nos garante que Deus Pai, através de Jesus Cristo, nos abençoou com todas, não são com algumas, mas o texto é bem claro, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos espirituais estão à disposição daqueles que servem a Jesus. Basta nós buscarmos para alcançarmos essas bênçãos da parte de Deus. A verdade prática, ela nos diz assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Portanto, aqui a verdade prática vem falar da eleição, que é um tema que iremos estudar mais profundamente na lição 3, mas aqui a Bíblia nos denota na pluralidade que Deus elegeu a sua igreja antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, portanto, irmãos, como eu sempre ensinei e falei à igreja acerca da eleição, da predestinação, que é algo pluralista, não é algo individual, porque nós cremos no livre-arbítrio, na soberania de Deus, mas que todos têm o dever e o direito de fazer a escolha de servir a Deus ou não servi-lo. Mas é bem verdade que o plano de Deus estava pronto antes da fundação do mundo, e nosso Deus jamais é pego de surpresa. Portanto, Deus elegeu sim a sua igreja, nos elegeu. Pode observar, irmãos, que todas as vezes que a Bíblia fala de eleição, predestinação, ela fala no plural, a igreja. Então, para nós chegarmos ao céu, precisamos fazer parte da igreja de Cristo, para sermos salvos e alcançados pelas bênçãos espirituais. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, do verso 3 e verso 4, e também do verso 9 ao verso 14. Os irmãos leiam a revista e leiam também a Bíblia. O objetivo geral desta lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Perdão, irmãos. Refletir a respeito da nossa nova posição em Cristo
evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo e explicitar que o Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação. Esses são os 3 objetivos da lição e que nós veremos no decorrer da mesma. E o objetivo geral é esclarecer que as bênçãos espirituais são concedidas por Cristo Jesus. Sem Jesus não tem bênção. Não adianta. Sem Jesus não há bênção espiritual. O primeiro passo a ser dado é crer em Cristo e aceitá-lo como um suficiente Salvador. Assim sendo, as bênçãos de Deus virá sobre a sua vida. As bênçãos de Deus lhe alcançará. Louvado seja o Senhor. Não é preciso correr atrás da bênção também, meus irmãos. A bênção de Deus nos alcança. Aqueles que estão em Cristo são alcançados pelas bênçãos de Deus. O ponto 1 é a respeito da nossa nova posição em Cristo. É uma nova vida, é uma nova criatura, é uma nova forma de viver, é uma nova maneira de agir, é uma nova maneira de se comportar quem está em Cristo. A realidade de uma vida cristocêntrica nesse mundo. Glória a Deus. O crente ele precisa viver uma vida em que Cristo é o centro de todas as coisas. Todas as coisas estão baseadas na pessoa bendita de Jesus. E sem Ele nada podemos fazer. Ele é o centro da nossa vida. E assim precisa ser. Louvado seja o Senhor. E o último ponto, que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação. A ação do Espírito Santo, ela é importantíssima no plano da salvação, pois é ele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que consola, o Espírito Santo é que orienta, o Espírito Santo, aleluia, é que dá direção, é o Espírito Santo que nos auxilia em todas as coisas e também que nos fortalece em meio às muitas lutas e adversidades. Portanto, a introdução nos diz, nesta lição, vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que, na carta, o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Louvado seja o nome de Jesus. Portanto, será abordado a excelência, a grandeza, a perfeição do projeto divino para nós alcançar as bênçãos de Deus. Plano de restauração, reconciliação com a humanidade caída. Esta carta de Paulo, ela nos mostra um profundo agradecimento pela revelação do ministério que estiver oculto de todos os tempos. Portanto, é uma carta que glorifica a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Portanto, irmãos, Deus demonstra seu amor para conosco de uma maneira tão profunda, de uma maneira tão grandiosa, que nós, como os humanos, nos encontramos constrangidos pelo amor de Deus. É uma capacidade única de Deus. E sei que Deus, irmãos, está suprindo todas as nossas necessidades. Por isso, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, porque Ele nos resgatou, nos salvou e nos deu o direito à vida eterna e morar e adorar e estar sempre com Ele. Louvado seja o Senhor.
Sexta-feira, irmãos, estivemos no monte orando a Deus, e lá eu pude dizer que como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Nós estávamos ali orando, irmão, num grupo de aproximadamente 20 irmãos, e uma glória de Deus presente, manifesta em nosso meio. Uma coisa gloriosa, sentir a glória de Deus, a presença de Deus, estar na presença do Senhor, isso é uma sublimidade. Louvado seja o Senhor Deus. É coisa profunda nós sentir a presença do Senhor, e só pode sentir quem tem o Espírito Santo. Quem foi tocado pelo Senhor, quem aceitou a Cristo, é coisa linda, é experiência profunda. E por isso nós adoramos a Deus, irmãos, porque Ele é fiel. Aleluia. Ponto 1. A nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, como sempre falo no início, nós estamos todos condenados à morte. Todos nós estamos condenados à morte eterna. Mas pela infinita graça de Jesus, fomos alcançados pelo privilégio da salvação. Antes condenados, agora livres e salvos. Que coisa linda. A doxologia, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória de sua graça, ou para louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Glória seja dada ao nome do Senhor. A doxologia, meus irmãos, ela vem do grego doxa, que quer dizer glória, mas logia, palavra, manifestação de louvor e enaltecimento a Deus através de expressões de exaltamentos. Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, adorado para sempre, em hinos. A doxologia não pode vir desassociada da verdadeira adoração. Ela exige adoração. Portanto, a partir do verso 3, 1 e o 2 é a apresentação. Do verso 3 ao verso 14, Paulo dá uma aula de adoração a Deus. Ele inicia: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa ele é digno de louvor. Então, irmãos, quando eu digo que há motivo de sobra para nós chegarmos à presença de Deus e o adorarmos, e glorificarmos o teu nome, prestar-lhe o culto de adoração, demonstrando o nosso amor para com Deus, a nossa gratidão para com Deus, adorando o teu nome, glorificando a Deus, louvando a Deus. É coisa maravilhosa. Tem pessoas, irmão, que só adoram a Deus quando recebem uma bênção.
Ele só dá culto de ação de graça quando ele recebe uma bênção. Ele só adora, ele só chora, ele só se derrama na presença do Senhor quando ele é abençoado. Mas independente, irmão, de receber uma bênção material, eu adoro a Deus pelo que Ele é na minha vida, pela presença dEle, pela glória dEle, pelo que Ele fez, pelo que Ele é, porque Ele é poderoso, Ele nos salvou, Ele nos redimiu, Ele é digno e merecedor da nossa adoração, do nosso louvor, da nossa gratidão, louvado seja Deus. Quantos muitos, irmãos, só adoram a Deus quando recebe bênçãos. Mas o nosso Deus não é um Deus de troca nem de barganha. O nosso Deus é um Deus amoroso que requer ser amado por nós. Adorado por nós. Nós somos adoradores. E Paulo aqui nesse trecho bíblico, ele dá uma aula de adoração. Repete várias vezes para louvor e glória da sua graça. Porque a graça é favor imerecido para louvor e glória da sua graça, para louvor da sua glória. Ele repete, nós louvamos a Deus em todo o tempo. Estamos vivendo dias difíceis, irmão? Estamos, mas devemos adorar, devemos glorificar, devemos bendizer o nome do Senhor, porque Ele merece todo o tempo a nossa adoração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquele a qual devemos adorar está edificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo. A clara referência à Santíssima Trindade com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Quem devemos adorar? A Deus, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele é merecedor de toda honra e toda glória, todo louvor, assim como Deus Pai e assim como Deus Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nunca deixe de adorar a Deus, irmãos. Por mais difícil que seja a sua situação, adore a Deus. Adore a Deus. Seja um adorador na oração, nos dias de dificuldade, nos dias de luta, nos dias de prova. Adore a Deus. Pois essa é a vontade dele em nossas vidas. Os irmãos me perdoem, estou com um pouco de alergia hoje pela manhã, irmãos. Então é por isso que eu estou de vez em quando passando a mão aqui no nariz desta alergia. As bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais. Amém? É óbvio isso, né? As bênçãos espirituais, irmãos, são muito melhores, maiores do que as bênçãos materiais. Muitas das vezes não entendemos isso. Muitas das vezes muitas pessoas não entendem isso. Eles acham que as bênçãos materiais estão associadas à sua fé. Não está associado, irmãos. A bênção material, ela é consequência das bênçãos espirituais. Primeiras espirituais, né? Primeiro a pessoa quer inverter. Primeiro ele quer ser abençoado materialmente, mas depois espiritualmente. Vai ser difícil, viu? Pode até ficar rico na terra, mas não tem a alegria da salvação e o gozo do Espírito Santo. Mas proveniente dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios. Tais como, Deus nos elegeu para sermos santos, olha só, para que Deus nos elegeu? Para sermos santos. Não é para viver uma vida relaxada, uma vida de pecado. Tem religião que crê uma vez salvo, sempre salvo. Pode matar, roubar, adulterar, mentir, escandalizar, que ele está salvo. Não é assim, irmão. Deus nos elegeu para sermos santos. E sem santidade ninguém verá a Deus. Portanto, a eleição se condiciona à santidade. Temos que permanecer santos a Deus para sermos salvos. Senão, perdemos a bênção.
Predestinou-nos para sermos filhos, oh glória! Predestinou-nos para sermos filhos. Louvado seja o nome de Jesus. Aqui vai surgir o termo filhos por adoção. Paulo faz acrescenta esse termo à teologia da salvação. Por quê? Porque, irmãos, na cultura judaica não existia esse termo, adoção. Mas na cultura romana era a prática já comum. E Paulo emprega esse termo de adoção aos gentios. Porque a salvação vem do judeu. Mas os gentios foram alcançados por Cristo e agora também nos tornamos filhos. Filhos por adoção. Glória a Jesus. Nos fez agradáveis para si. Oh, aleluia. Ele nos fez agradáveis para si, porque nós éramos desagradáveis. Nós não agradávamos a Deus em nada. Mas Ele nos fez agradável. Oh, glória. Ele nos fez agradável a Ele através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Remiu-nos por meio do sangue de Cristo. Oh, aleluia. Ele nos remiu pelo sangue de Cristo. Todo o interesse era de Deus, irmãos, em nos salvar. Olha que coisa linda. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Acolheu-nos por sua vontade redentora. Ele quis nos redimir. Revelou-nos a palavra da verdade. Oh, glória! Revelou-nos a palavra da verdade. A Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade. O próprio Cristo, o Verbo de Deus, é a verdade. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não ser por mim. Ele é a verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Oh, glória! Quem é selado, diga glória a Deus. Eu sou selado pelo Espírito Santo da promessa. Aleluia. Nós vamos ver isso mais adiante. Ainda garantiu a validade da promessa. Aleluia. Ele é o que garante a promessa, a validade. Permanece para sempre. A promessa de Deus, ela não falha. Ela permanece para sempre. Tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção. Olha só, irmãos, aqui vem uma coisa linda. A função dos três, as três pessoas da Trindade Divina, na obra da salvação. Tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção. Deus planejou. Desde a fundação do mundo fora planejado esse plano de salvação para nós. O Cordeiro de Deus estava preparado. Tudo estava pronto. Que a realizou, do Filho que a realizou, Jesus Cristo, consumou a obra da salvação na cruz do Calvário. Ele realizou a obra. E do Espírito Santo que a garante. Quem garante a obra é o Espírito Santo. Aleluia, é o garantidor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo, bendito seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, adorado seja Deus, louvado e engrandecido seja Deus para sempre, louvado seja o Senhor. Então tais bênçãos provêm de Deus e planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que garante. Olha, irmão, que segurança que temos em Deus. Olha que segurança temos em Cristo. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. De estarmos nos planos de Deus, de sermos realizados e alcançados pela obra de Jesus e também de sermos garantidos pelo Espírito Santo. Aleluia. É motivo de só para nós adorarmos a Deus, irmão. Ponto 3, a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados
com toda bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso, desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Então, a nova condição, irmãos, de estarmos em Cristo, de sermos abençoados por Cristo, de termos as bênçãos espirituais em Cristo, nos revela uma condição, uma experiência de conversão a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Essa nova vida é conferida somente a quem está em Cristo. Então, irmão, aqui fala de novidade de vida, transformação. Louvado seja o Senhor. Antes, uma vida escravizada pelo pecado, agora na plena liberdade em Cristo Jesus. Na plena liberdade no Salvador. Na plena liberdade na luz. Porque antes éramos treva, mas agora somos luz. Fomos salvos, fomos alcançados pela salvação. Por isso, agora estamos em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, as práticas mundanas, as práticas antigas, as práticas do pecado, elas precisam ser abandonadas e vivamos uma nova forma de vida, uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova condição de condenado a salvo, de pecador a santo, aleluia, louvado seja o Senhor, de escravo a servo e filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nova condição em Cristo Jesus. Ponto 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. A revelação do mistério. A frase descobrindo-nos o mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse preeminência. A revelação do mistério. Louvado seja o Senhor. Paulo, ele usa esta frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual que sempre foi a vontade de Deus, irmão? Vontade de Deus é que ninguém se perca, mas todos sejam alcançados pela salvação. Este é o desejo de Deus. Está escrito, a vontade de Deus, o desejo de Deus é que ninguém se perca. Sinaliza esta revelação, que desde o princípio Deus já havia projetado, planejado, pela sua soberana vontade, propósito de salvar os pecadores. Propósito de Deus. Interessante, irmãos, que os propósitos de Deus, eles são imutáveis. Não há nada que possa mudar
os propósitos de Deus. Nada. Os propósitos de Deus. Nós mudamos de propósito, irmão, mas Deus não. Os propósitos, os desígnios de Deus são imutáveis. Se ele decidiu salvar, ele vai salvar. Se ele decidiu operar, ele vai operar. Se ele decidiu realizar, ele vai realizar. Portanto, ele decidiu salvar o homem, não importava o que o homem fizesse. A obra estava preparada, Jesus estava preparado, o Cordeiro estava preparado para vir, morrer e nos salvar. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. E é por isso que nós pregamos, irmãos. Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o começo e o fim de tudo. Deus tem a presciência, Deus tem a onisciência como como alguns dos seus atributos. Então ele sabe tudo. Ele sabe quem vai ser salvo? Sabe. Ele sabe quem não vai ser? Sabe. Mas o desejo dele é que todos se salvem. E para ser salvo é preciso ser alcançado pelo Evangelho de Jesus e crer no Filho de Deus. Portanto, por intermédio de Cristo, ele nos revelou o mistério da salvação, que é o maior milagre, para que em tudo tivesse preeminência. Toda a glória, todo louvor, toda adoração, todo o poder é entregue a Jesus Cristo, Filho de Deus. Tudo está em seu domínio. Louvado seja o nome do Senhor. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e o que subsiste em Cristo. Ô glória! Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui, a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino, previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Então, a plenitude dos tempos, irmãos, revela que inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo e que subsiste em Cristo. Então, louvado seja o nome do Senhor, tudo está incluído em torno de Cristo, os irmãos observem. O comentarista também deixa claro que implica dizer que todo o universo, céu e terra, estarão submissos à autoridade e à soberania de Cristo. Então, irmão, não é impossível para ele. Não há nada que ele não possa fazer. Tudo está no domínio, controle e submissão de Cristo. Com uma só palavra, ele faz cessar o vento na sua vida, ele faz sua história mudar, ele resolve a sua situação com uma só palavra. Aleluia! Na vontade de Deus, irmão, tudo é perfeito. Glória a Deus. Portanto, a ruptura criada entre o homem e Deus com o pecado de Adão é plenamente, completamente restaurada em Cristo. Então não há mais separação entre o homem e Deus. Cristo restaurou a ponte, a ligação entre o homem e Deus. Portanto, assim, nós devemos adorar a Deus para sempre,
porque Ele é poderoso e maravilhoso. Glória a Jesus. Aí o comentarista, irmãos, ele vem aqui e deixa uma coisa bem clara. Essa declaração não tem conotação universalista. Porque, irmão, tem gente que crê que todos serão salvos. Não é assim, irmãos. Infelizmente, não é assim. É interessante, eu sempre falo disso, né? Quando a pessoa morre, todo mundo vai para o céu. Não é assim não, irmãos, tá? Não se engane com isso. Não se engane. Para chegar no céu, a Bíblia diz que o céu ganha da força. É preciso de viver em santidade. É preciso crer em Cristo. É preciso obedecer à sua vontade. Então, não é fácil. Salvação não é universalista, não é para todos. Apesar de que a vontade de Deus era que fosse. Mas depende não de Deus, mas sim de nós de aceitarmos a Ele. A ideia de que no fim todos serão salvos, não serão. Mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Aleluia. Aqui, irmãos, essa ideia de universalismo não é para a salvação, mas para que tudo chegue aonde Deus queria, no plano que Deus arquitetou. Louvado seja o Senhor. Cristo, cabeça da igreja e também a cabeça do universo. Amém? Ele é cabeça da igreja e cabeça de todo mundo. Ele comanda tudo. Todo poder e autoridade foram entregues em suas mãos na cruz do Calvário após a sua morte e a sua ressurreição. Todo poder foi lhe entregue. A dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Consumação de todas as coisas, na plenitude. Aqui a palavra grega para tempo não é cronos. Tempo cronológico é o nosso tempo, irmão. Que traz uma ideia de cronologia, nosso tempo. Mas é o tempo kairos, que se refere ao tempo divino. É o tempo de Deus, que não é o nosso tempo. Todo mundo quer viver o tempo cronos, mas no mundo espiritual devemos obedecer ao tempo kairos, que é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que saibamos esperar o tempo de Deus, de todas as coisas acontecerem em nossas vidas. Louvor de sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, à igreja. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Aleluia, oh glória! Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Aleluia. Louvado seja o Senhor, engrandecido é o nome de Jesus, para o louvor da sua glória. Que maravilha, irmão, nós somos incluídos no plano da salvação. E como a Bíblia é maravilhosa, Paulo muda do pronome nós, eles judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Portanto, o judeu é alcançado, o grego é alcançado, o romano é alcançado, brasileiro é alcançado, francês, português, inglês, todos são alcançados pelas bênçãos de Cristo, por sua promessa. Também vós,
Nós, ele e os judeus, e também vós, agora os gentios, nós somos alcançados pela promessa de Deus, para o louvor da sua glória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele vem fechar o último ponto do tópico 2, dizendo: por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Olha, irmão. Tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. E tem gente querendo se exaltar, soberbo, exaltado, prepotente. Nós somos poicinhos, irmãos. Tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Nós não temos nada. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Isso precisa estar bem nítido em nosso entendimento. Tudo vem de Deus e tudo deve ser para Ele. Toda a nossa força, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, toda a nossa alegria, toda a nossa fé, tudo deve ser para Ele. Pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. É a vontade de Deus que você seja abençoado. É a vontade de Deus que você tenha condições. É a vontade de Deus que você tenha recursos. É a vontade dele. Mas que tudo seja para a glória de Deus também em sua vida. Para o louvor da sua glória. Adore. Louve a Deus pelo que você tem. Pelo que você é. Agradeça. Agradeça, porque tem muitos que vivem numa situação terrível. Mas você é salvo em Jesus. O Espírito Santo, penhor da nossa herança. Ponto 3. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus Pai. Espírito Santo. Coisa boa, irmãos, é ter o Espírito Santo. Coisa boa é ser cheio do Espírito Santo. Coisa boa, irmãos, é ter contato com o céu através do Espírito Santo. Que maravilha, o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E hoje, irmãos, poucas pessoas valorizam o Espírito Santo. Como é bom ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Ter a presença do Espírito Santo. Você que não é batizado no Espírito Santo, busque em nome de Jesus. Ai, irmão, nós não vemos mais batismo com o Espírito Santo. Tem gente que faz essa queixa, né? É claro, irmão, não busca-se. Não busca-se. Não ora-se. Não medita na palavra. Não tem fervor, não tem graça. Não tem desejo. Como ter o Espírito Santo? O Espírito Santo é sensível. Aleluia. Ele só entra onde é convidado. Ele só habita onde há liberdade. É o Espírito Santo. Então, se você quer ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, primeiro passo é aceitar a Cristo. Todos que aceitam a Ele têm o Espírito Santo. E para ser revestido do Espírito Santo, irmãos, aí é o batismo com o Espírito Santo. Tem que buscar o batismo. Ponto 1. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Não é em outro instante, irmãos. É no momento da conversão, você é selado, recebe o selo do Espírito Santo. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Então agora você é posse do Espírito Santo. Intransferível. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica
daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhes toca. Aleluia. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Aleluia. Olha só, irmão, como é profunda a obra do Espírito Santo. Ao aceitar a Cristo, você é selado pelo Espírito Santo. A Bíblia aqui, comentarista, traz que nos tempos bíblicos o selo era um sinal de propriedade e posse pessoal. Então agora você é propriedade de Deus, do Espírito Santo. Você é selado pelo Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica que os pertence a Cristo, pois o Espírito testifica aqueles que são filhos de Deus. Você pertence agora a Jesus, garantido o Espírito Santo, selado pelo Espírito. Oh, glória! E o maligno não lhes toca. Olha só, irmão. O maligno não lhes toca. Marcado pelo selo do Espírito. O maligno não lhe toca. O adversário pode fazer ciranda com muita gente aí. Mas com você que é marcado, selado pelo Espírito Santo, o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Você está guardado em Cristo. Então, o Espírito Santo tem o papel de regenerar, purificar e santificar o pecador. Olha, nós já falamos muito acerca da regeneração. Acho que na lição passada falamos. Purificação e santificação. Todas estas obras quem produz é o Espírito Santo. Regenera, purifica e santifica. Então o Espírito Santo é um verdadeiro professor, ajudador, consolador. Regenera aquele corpo deformado pelo pecado. Aquela moral deformada, deturpada pelo pecado. Ele vem e regenera. Oh, glória. Produz. Torna original. Purifica. Tira toda a impureza que o pecado causa. Todas as manchas do pecado são retiradas pela ação do Espírito Santo. Aleluia. Purifica. O Espírito Santo e santifica. Quem nos ajuda a ser santo, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que fica lá no profundo da sua alma. Glória a Jesus. Lhe orientando. Você vai fazer alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo vem e fala, não não faça isso. É o Espírito Santo. Aleluia. Aquele sentimento que você sente de temor, quem lhe dá é o Espírito Santo. Glória a Jesus. Fazer alguma coisa que desagrada a Deus é o Espírito Santo. Aleluia. Ele lhe ajuda a santificar. Dia por dia, irmão, nós vivemos um processo de santificação. E precisamos da ajuda do Espírito Santo para sermos santos. Ele é quem convence o ser humano do pecado. Convencimento, irmão, não é por palavras bonitas. Não. Não é por força, por violência, não. É o Espírito Santo que convence. Você prega, você semeia. Sua obrigação, semear. Pregou, semeou a palavra. Quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a palavra não tem força. Mas no Espírito Santo, o Evangelho tem poder. Glória a Deus. Por isso que eu sempre falo, irmão, pregue com a autoridade do Espírito Santo.
Porque o Espírito Santo convence o pecador do pecado, da justiça de Deus, ele convence, e do juízo, também acerca do juízo de Deus. Então, todo homem, irmão, que teme a Deus, ele sabe que precisa ser fiel até a morte para ser salvo. Porque ele é convencido da justiça. Porque, irmão, tem muita gente que é convencido só do amor de Deus. O amor, ele é o maior de todos, verdade. Mas para Deus não. Porque da mesma forma que Deus é amor, ele é justiça. Da mesma maneira, do mesmo tamanho que é o amor de Deus, também é a justiça de Deus. Então, nós que somos salvos, cremos no amor de Deus e cremos na justiça de Deus. Ele nos ama, mas também ele é justo. Então, se nós não formos fiel a ele, ele não nos levará para o céu. Nós não teremos a salvação. Porque há o juízo de Deus. Ele é justo. O juízo de Deus é justo. Ele vai levar para o céu os santos, lavado, comprado, remido no sangue de Jesus. Agora, quem não aceita Cristo, quem não se santifica, quem vive uma vida de brincadeira no Evangelho, esses não serão salvos. Amém? O Evangelho, irmãos, não é para ocupar o nosso tempo, a nossa mente, a nossa vida, a nossa ideia. Não. Glória a Deus. O Espírito Santo, o Evangelho é a essência em nós. Estamos aqui, vivemos aqui para adorar a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Ele preenche todos os espaços na nossa vida. O Espírito Santo não deixa espaço para ninguém. Ele não deixa espaço para pensamentos impuros. Ele não deixa espaço, aleluia, glória a Deus, para coisas passadas. Não, o Espírito Santo preenche todos os espaços. Que também produz no crente um verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, irmão, ele se revela em nós através do Espírito Santo. Não há outro que possa produzir os frutos do Espírito em nossa vida, a não ser o Espírito Santo. Os frutos do Espírito que se encontram em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança. São frutos do Espírito produzidos para aquele que tem o Espírito Santo. O penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Penhor da nossa herança. Termo grego arrabon, traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. Oh, glória! Louvado seja o Senhor. Nós somos o penhor da nossa herança, Espírito Santo. Depósito, garantia, primeira parcela. Palavra teoria semítica. Glória a Jesus. E era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Glória a Jesus. A garantia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Aleluia, o Espírito Santo está depositado, aleluia, em nós, e nos garante a herança em Cristo. Nós somos garantidos pelo Espírito Santo em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida.
Aleluia. Todo que tem o selo é a salvação garantida. Aí o finalzinho aqui, o comentarista vem esclarecer, para não ficar dúvidas. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. Olha aí o que eu já falei. Independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo, que permanecem fiéis. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Portanto, irmãos, o selo, você aceita Jesus, recebe o selo do Espírito Santo, no momento em que aceita. Mas se por qualquer motivo, no decorrer da sua trajetória, você se desviar, você se afastar, você perde o selo. Porque o Espírito Santo, irmão, não permanece em templo imundo. O Espírito Santo é sensível. Ele só habita em casa limpa, preparada, adornada, específica para ele. O Espírito Santo não combina com a imundícia, com a impureza, com o pecado. Se formos viver uma vida de pecado, o Espírito Santo não estará conosco. Se você tem a sua vida uma prática de pecado, que é impiedade, que você não é crente, você é ímpio. O ímpio é que vive na prática do pecado. O Espírito Santo não está com você, viu? Não se engane. Ah, mas a Bíblia diz, irmão, que o dom é dado sem arrependimento, o dom. Mas o Espírito Santo não está com você. O Espírito Santo é sensível, ele se retira. Eu não sei, mas se você já sentiu a angústia de fazer alguma coisa errada e você sentir que o Espírito Santo se afastou de você. Como Davi, como aconteceu com o próprio rei Davi. Quando ele pecou, ele sentiu que o Espírito Santo saiu dele. E ele foi se humilhar, pedir perdão a Deus e clamar: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Porque podemos perder assim o Espírito. Perder a presença do Espírito Santo. E quantos já perderam a presença do Espírito Santo, irmão? Porque não vivem uma vida de santidade, vivem uma vida de engano, de falsidade. Mas a Deus ninguém engana. Louvado seja o nome do Senhor. Então não pense, aleluia, que você foi selado e está salvo para sempre. Não, Senhor. Para ser salvo é preciso ser fiel. Glória a Deus. Fiel a Deus. Sendo fiel, você será salvo. Mas se não houver fidelidade, você e nós não seremos salvos. Glória a Deus. Que sejamos fiéis a Deus, irmão. Tem um louvor que diz: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Porque vale a pena. Vale a pena ser fiel, porque sendo fiel, as sublimes bênçãos de Cristo permanecem sobre a nossa vida. A presença do Espírito Santo permanece em nossa vida. A glória de Deus permanece em nossa vida. O fervor do Espírito Santo permanece em nossa vida. A glória de Deus permanece em nossa vida. Que assim possamos, irmãos, estar penhorados nessa herança. Pelo Espírito Santo, garantindo a nossa salvação. E que nós possamos juntos, em nome de Jesus, ser alcançado pelas sublimes bênçãos de Cristo. Aleluia. Um sinal de que você não está bem, irmão, com Deus, é se você perdeu o Espírito Santo. E como eu sei que perdi o Espírito Santo? É muito simples. Você não sente desejo de orar. Você não sente desejo de cultuar a Deus. Você não sente desejo de ler a palavra de Deus. Você não tem temor ao pecado. Você perdeu o Espírito Santo. Se qualquer um desses sinais aparece em sua vida, é porque o Espírito Santo está longe de você. Porque o Espírito Santo nos induz, nos conduz a sermos cada dia mais próximos de Deus. A orar mais, a ler mais a palavra, a consagrar mais, aleluia, a adorar mais, a ter desejo de estar na sua presença mais. Esta é a vontade de Deus para conosco. Então, irmão, vale a pena ser fiel. Seja fiel, porque a salvação é somente para aqueles que permanecem fiéis. Glória a Deus. Conclusão. Nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus
por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Ô glória! E Deus em Cristo nos abençoe, irmãos, e que possamos, em nome de Jesus, permanecer fiel a Deus, porque Ele é fiel para conosco, e assim as sublimes bênçãos de Cristo estará sobre a nossa vida. Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Oramos. Querido Deus, nosso Pai Celestial, te adoro, Senhor, e glorifico o teu nome pela vida de cada um dos teus servos que estarão, ó Pai, ouvindo esta palavra, que só possa falar em cada coração e que cada palavra que dita possa ser para louvor e glória do teu nome. Abençoa a tua igreja, Senhor, espalhada nos 4 cantos da terra. Continue sustentando-nos na tua bênção, na tua graça, e que em tudo para o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Deus, por fazer parte das sublimes bênçãos de Cristo, e que essas bênçãos possam alcançar todos quanto aqueles o Senhor chamou, e o Senhor, aleluia, glória a Deus, deu o prazer e o desejo de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Que nós possamos, em todo tempo, pregar a tua palavra e que o teu Espírito Santo possa ser conosco, para que os corações dos pecadores sejam impactados pelo Evangelho do Senhor e que eles possam crer no único e Salvador que é Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, Deus. Assim eu oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os santos irmãos. Terça-feira tem mais um vídeo aí de ensino da palavra. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.